Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estou chegando até você com mais uma palavra de Deus. E aqui eu quero trazer o tema, o cristão e a autodisciplina. Esse termo, esta palavra cristão, aparece 3 vezes no Novo Testamento. A primeira, eu vou ler somente a primeira e vou citar aonde está as 2 outras, ok? Atos capítulo 11, versículo 26. A primeira está em Atos 11 e 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Agora, a segunda vez que aparece a palavra cristão está ainda em Atos capítulo 26, versículo 28. E a terceira está em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 16. Agora, qual o significado bíblico de cristão, da palavra cristão? O termo cristão, biblicamente falando, é seguidor de Cristo. Paulo usa o termo imitador de Cristo. Aliás, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele fala isso. Agora, por que Paulo fala isso? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Porque a igreja em Corinto não estava ao alcance dos evangelhos. Os evangelhos nem sequer estavam escritos ainda. Observe bem, as cartas paulinas vieram a ser escritas antes dos evangelhos. 1 Tessalonicenses foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. 1 Coríntios foi escrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, quase não sai. Foi escrito pelo ano 55 depois de Cristo. E pelo ano 56 depois de Cristo foi escrito a carta aos crentes da Galácia, aos Gálatas. E então, os evangelhos só veio ser escrito a partir do ano 70. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Daí, do evangelho de Marcos até o evangelho de João, foi escrito por volta entre os anos 70 e 80. Então é por isso que Paulo fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque Paulo tinha que ser uma Bíblia ambulante para aqueles irmãos ali, pois não estava ao alcance dos irmãos os evangelhos, já que os evangelhos vieram muito depois. Ok? Agora vejamos. Eu falei que o tema é o cristão e a autodisciplina. Existe 7, eu vou falar de 7, mas existe muito mais. 7 coisas que Deus odeia e você não pode ter. E sabe de uma coisa? Quase todos os cristãos usam estas, pelo menos 2, 3 dessas 7 coisas. Vejamos. Todas estão escritas em Provérbios capítulo 6, versículo 17 ao 19. Talvez você diga: ora, mas Provérbios não serve de argumento cristão, não serve de subsídio doutrinário para os cristãos. Claro que serve, até porque Jesus fala de todas as 7. Se você quer ver melhor, você vai lá no YouTube, procure Josué Caetano MP. Lá está um vídeo com o título 7 coisas que Deus odeia. Aí eu cito também Jesus falando de todas as 7.
procura lá, Josué Caetano MP no YouTube. Aproveita e dá aquele like e inscreve-se no nosso canal em nome de Jesus, ok? Agora veja, 7 coisas que você não pode ter porque Deus odeia. A primeira delas é olhos altivos. O que é isso? Olhos altivos é aquela pessoa que se sente superior a todas as outras. É aquele olhar de alguém prepotente, de alguém arrogante, olhar com arrogância, a pessoa que tem a síndrome de superioridade, que para ele os outros todos estão na posição inferior, ele é superior a todos. Existe isso em nosso meio, inclusive entre líderes cristãos. Você não pode ter isso, meu amigo, não pode. Segunda coisa que Deus odeia e você não pode ter, língua mentirosa. Eu estou citando tudo lá em Provérbios 6, versículo 17 ao 19. Língua mentirosa, gente fofoqueiro, mentiroso, que leva para lá, traz para cá, leva do Chico para o Zé, leva do Zé para a Joana e fica naquela mentirada toda. Isso não pode ter e existe muito em nosso meio cristão. Terceira coisa que não pode ter, porque Deus odeia, o cristão não pode ter, é mãos que derramam sangue inocente. Aplicando aqui uma interpretação simbólica, figurada, mãos que derramam sangue inocente. Observe, quando você faz o irmão tropeçar, faz o irmão cair, de alguma forma, o irmão se escandalizou com você, de alguma forma você fez com que alguém desistisse da fé, desistisse de Cristo, você aborrece a seu irmão, você odeia seu irmão, então a Bíblia lhe chama, ou nos chama, deixa eu me incluir aqui, que eu não sou melhor do que ninguém, a Bíblia nos chama de homicida, nos chama de assassino, se assim procedermos. Mãos que derramam sangue inocente, compare lá com 1ª Epístola de João, capítulo 3, 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 15, e diz que aquele que aborrece a seu irmão é homicida, ok? Quarta coisa que Deus odeia e você não pode ter, coração cheio de pensamentos viciosos, pensamentos malignos, sabe? Se você leva no seu coração um pensamento de ódio, pensamento de injúria, pensamento de cobiça contra o seu próximo, então essas coisas Deus não admite, nós não podemos ter. Quinta coisa que Deus odeia e nós não podemos ter, se chama pés que andam por caminhos perversos, por caminhos maus. Desviar o teu pé do caminho mau é uma exigência de Deus. Temos que ter os nossos pés fora do mau caminho. Sexta coisa que não podemos ter é de usar de falso testemunho. Inclusive é o 8º mandamento do decálogo, né? Não dirás falso testemunho. Não podemos fazer assim, proceder assim. A 7ª é aquele que planta fofoca entre os irmãos. Me fugiu da memória aqui a palavra. Aquele que planta, que semeia contenda. Agora chegou. Contenda entre os irmãos. Então estas 7 coisas não podem existir em nosso meio. Ok? Que Deus em Cristo fale melhor ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.